O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Céu e hoje nesse devocional eu quero falar com vocês sobre esse assunto. O Evangelho é o poder de Deus. Mas antes disso, eu peço para você deixe o seu like no vídeo, já chega dando like. Se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal, deixe seu comentário aí. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião a respeito desse assunto. Nosso texto está em Romanos capítulo 1, versículo 16, onde Paulo vai dizer assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo aqui nesse versículo 16, ele vai apresentar o poder de Deus sendo manifestado através do Evangelho. Mas primeiramente a gente precisa entender o que é o Evangelho. A palavra Evangelho do grego significa boas novas. Então são boas notícias para o mundo. A boa notícia é que há salvação para os homens. A boa notícia é que Deus proveu um sacrifício substitutivo para salvar os homens, que Deus proveu salvação aos homens mediante a morte do seu Filho na cruz. Então, basicamente, em palavras bem resumidas, o Evangelho é uma boa notícia para uma má notícia. Paulo, no versículo 16, ele vai dizer que o Evangelho ele é o poder de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, que no Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus se manifesta. E em que sentido esse poder se manifesta? Esse poder se manifesta assim, ó. Por exemplo, alguém que aí no mundo afora era escravo da imoralidade sexual. O Evangelho tem poder para trazer essa pessoa de volta, tem poder para redimir essa pessoa, tem poder para restaurar essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é escrava do álcool e ela não consegue se libertar, está presa nesse vício, nesse pecado, o Evangelho tem poder para trazer essa pessoa e libertar ela do álcool. Ou ela está presa na fornicação, no adultério. Você pode imaginar aí qualquer tipo de pecado que as pessoas muitas vezes ficam presas, o Evangelho tem poder para transformar a vida dessas pessoas. Quando o apóstolo Paulo fala que o Evangelho ele é o poder de Deus, é por onde se manifesta. E isso nós vemos na vida daquelas pessoas que vieram para Cristo, que um dia no mundo foram escravas de seus pecados. Hoje, dentro do Evangelho, foram transformadas, foram mudadas. Foi dado a essa pessoa uma nova natureza, foi dado a ela poder, autoridade, domínio para refrear as suas paixões, as suas pulsões, as suas vontades. Então isso só acontece dentro do Evangelho. Não adianta as pessoas tentarem resolver o problema do mundo, dos viciados, dos drogados, com outras coisas, com políticas públicas. Pode até tentar, mas isso não vai mudar a essência da pessoa, não vai mudar a pessoa. Isso não vai mudar a condição da pessoa, tanto espiritual quanto física. Porque é só o Evangelho que tem poder para fazer isso. O Evangelho é quem consegue transformar corações, o Evangelho é quem consegue transformar vidas, o Evangelho é quem consegue libertar pecadores, que consegue mudar assassinos, que consegue mudar estupradores, que consegue mudar alcoólatras, que consegue mudar drogados, que consegue mudar adúlteros, que consegue mudar fornicadores. É o Evangelho. Quando Paulo fala que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação, é nesse sentido. Só o Evangelho tem poder para mudar a vida do homem. Fora do Evangelho não existe uma mudança. Pode haver que a pessoa consiga refrear durante um tempo o seu vício. Existem pessoas que conseguem, mediante disciplina, mudar o seu hábito de beber compulsivamente, de fumar, de se drogar. Consegue, mas um pequeno deslize essa pessoa volta. Mas o Evangelho não. O Evangelho ele transforma. Ele faz com que a pessoa que é liberta do pecado sinta nojo do pecado. O Evangelho faz isso. Só o Evangelho faz isso. Outra coisa não consegue fazer. Só o Evangelho. O Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. Então, tanto ele liberta do pecado, quanto salva a alma da condenação eterna. O Evangelho tem esse poder. Então, a resposta para o mundo, para essa maldade que nós vemos aí fora, para toda essa destruição que nós estamos vendo no meio político, né, no meio religioso, né, no meio da sociedade, a resposta para o mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, você que é crente, você que nasceu de novo, você que tem o Evangelho na sua vida, pregue o Evangelho, porque o Evangelho é a resposta. O Evangelho é a resposta de Deus para o mundo. Só o Evangelho consegue mudar vidas, só o Evangelho consegue transformar vidas, só o Evangelho consegue libertar o pecador e trazê-lo
para Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E você tem esse poder. Você que é crente, você que nasceu de novo, você tem o poder nas suas mãos. Né? A Bíblia que você tem contém o Evangelho. A vida que você vive, se você vive o Evangelho, você está vivendo debaixo do poder de Deus. Então você tem um poder para libertar pecadores, para trazer pecadores, porque o Evangelho ele é a resposta para o mundo, a solução para o mundo. Não existe outra coisa que possa mudar a vida dos homens, senão o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero finalizar esse devocional repetindo o versículo que Paulo escreve. Porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus, é o dunamis de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Feche seus olhos aí, ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pai Santo, nós vamos a Ti em oração nessa manhã, conscientes de que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Portanto, Senhor, que nós venhamos através do Evangelho propagar, Senhor Jesus, a solução e a salvação para o mundo. Que venhamos, Senhor, olhar para o Evangelho e enxergar nele a solução para os nossos problemas, para os problemas do mundo, para os problemas da sociedade, para os problemas no meio religioso, no meio político. Senhor Jesus, na sociedade, o Evangelho é a resposta. Nós venhamos tomar consciência disso, nós venhamos pregar esse Evangelho, anunciar esse Evangelho, viver esse Evangelho e saber que somente no Evangelho, Senhor Jesus, as pessoas podem ser libertas, as pessoas podem ser curadas, as pessoas podem ser restauradas e trazidas para a Tua presença, Senhor. Que venhamos tomar consciência disso, mas também oramos nessa manhã, pedimos que o Senhor avance o Teu reino através da pregação do Evangelho, levantando pregadores, pessoas capacitadas, ousadas para pregar esse Evangelho, para levar esse Evangelho para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso a essa verdade e esse poder que o Senhor disponibilizou para os homens. Em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço para você se inscreve, deixa o seu like no vídeo, é muito importante, deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para a plataforma. E se você ainda não é inscrito, eu repito, já se inscreve e deixa um comentário aí que eu quero saber o que você está achando desses devocionais que eu tenho feito. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.